Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E as cenas registradas ontem nos Estados Unidos com a invasão de manifestantes à sede do Congresso americano são históricas e seguirão repercutindo no país. O vandalismo terminou com um salto trágico de 4 mortos, 14 policiais feridos e mais de 50 presos. Autoridades em todo o mundo reagiram à invasão que ocorreu durante a sessão que certificaria Joe Biden como presidente eleito do país. A chanceler alemã Angela Merkel disse estar furiosa e triste com a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos. Ela afirmou que o presidente Donald Trump tem parte de responsabilidade pelo que aconteceu. Dúvidas sobre o resultado da eleição alimentaram a criarem a atmosfera que tornou os eventos possíveis. Já a China disse esperar um retorno à ordem nos Estados Unidos, enquanto estabeleceu um paralelo entre a situação em Washington e os protestos pró-democracia em Hong Kong. Os principais meios de comunicação dos Estados Unidos condenam a invasão como um evento violento, usando as palavras desordeiros, criadores de problemas. Mas que palavras usaram para descrever os manifestantes violentos em Hong Kong? Uma bela visão retratando os manifestantes como heróis da democracia e dizendo o povo americano está com eles. A ex-colônia britânica foi abalada em 2019 por um movimento de protesto contra o controle de Pequim. As manifestações começaram de forma pacífica, mas depois se tornaram violentas e o parlamento local foi invadido. Em uma coletiva em Jerusalém, o secretário do Tesouro americano, Steve Mnuchin, e o primeiro-ministro israelense também condenaram a violência. Lawlessness and violence. Ilegalidade e violência são o oposto dos valores que sabemos que americanos e israelenses prezam. O tumulto na capital foi um ato vergonhoso e deve ser condenado vigorosamente. Não tenho dúvidas de que a democracia americana vai prevalecer. Ela sempre prevaleceu. Até o chefe da diplomacia, Mike Pompeo, um aliado fiel do presidente Trump, condenou a invasão. Para ele, a violência que coloca em risco a segurança de outras pessoas era intolerável, tanto em casa quanto no exterior. Após os confrontos, o Congresso validou a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de 3 de novembro. A última etapa deste processo é sua posse em 20 de janeiro. E mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde pediu mais medidas dos países europeus para conter o avanço da nova variante da Covid-19. A Ásia, China e Japão registram um aumento de casos e anunciaram medidas. O diretor da entidade para o continente, Hans Kluge, declarou que as medidas básicas contra a doença devem ser intensificadas para salvar vidas. This moment represents a tipping point. Este momento representa um ponto de virada na condução da pandemia, quando ciência, política, tecnologia e valores devem formar uma frente de união para conter este persistente e ardiloso vírus. 22 dos 53 países da Europa registraram casos ligados a esta nova variante do vírus, que, de acordo com os primeiros estudos, responde às vacinas. Mas a situação também tem piorado na Ásia. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, declarou um novo estado de emergência em Tóquio e na periferia, enquanto o país registra recordes de contaminação. A medida contempla principalmente bares e restaurantes e vai atingir inicialmente a capital e 3 regiões próximas. A preocupação também aumenta na China, que reportou 63 novas contaminações por Covid-19 em 24 horas, um recorde desde julho. A maioria dos novos casos registrados se encontra em Shijiazhuang, capital da província de Hebei, que circunda Pequim. O número de mortes registradas em todo o mundo parece ter atingido uma estabilidade, a maior desde o surgimento do vírus. E a Bayer e o laboratório alemão CureVac vão unir forças para desenvolver uma vacina contra a Covid-19. O imunizante já está na fase final dos testes clínicos.
As duas empresas celebram um acordo de colaboração e serviços para apoiar a CureVac em muitas áreas, incluindo a produção e a comercialização de uma vacina de RNA mensageiro. De acordo com um comunicado da Bayer, o objetivo é facilitar o fornecimento de várias centenas de milhões de doses. Com sede no oeste da Alemanha, a CureVac espera trazer a vacina contra a Covid-19 ao mercado ainda este ano. Em dezembro, a empresa anunciou o lançamento da terceira e última fase de ensaios clínicos. A Comissão Europeia já assinou um contrato com esta empresa especializada em RNA mensageiro para a compra de 405 milhões de doses. Já a Bayer vai contribuir com sua experiência de infraestrutura estabelecida em áreas como operações clínicas, questões regulatórias e desempenho da cadeia de abastecimento. A vacina candidata da CureVac pode permanecer estável por pelo menos 3 meses na temperatura da geladeira, de acordo com o presidente da empresa, Franz Werner Haas. Já a da Pfizer-BioNTech deve ser armazenada a menos 70 graus e a Moderna a menos 20 graus. E no Brasil, um estudo apontou que a Coronavac tem eficácia de 78% contra a Covid-19. A vacina garantiu 100% de proteção contra mortes, casos graves e internações nos voluntários vacinados que foram contaminados. Os dados foram apresentados agora há pouco em São Paulo pelo Instituto Butantan. A taxa mínima recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de 50%. O estudo conclusivo mede a taxa de eficácia do imunizante, comparando quantos casos confirmados ocorreram nos voluntários que receberam placebo e quantos naqueles que tomaram a vacina. A fase 3 dos testes da Coronavac no Brasil teria registrado pelo menos 170 voluntários contaminados. O governo manteve o cronograma de vacinação programado para começar no próximo dia 25. Nos detalhes, conta que a vacinação deve acontecer de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 horas da noite, e aos sábados, domingos e feriados, das 7 às 5 da tarde. Além dos 5.200 postos de vacinação já existentes no estado, escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistema drive-thru vão ser usados na campanha, totalizando 10 mil postos. Na primeira fase, devem ser vacinadas 9 milhões de pessoas no estado, sendo priorizados os grupos de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas e idosos com mais de 60 anos. O Butantan enviou hoje pela manhã à Anvisa o pedido de autorização para o uso emergencial da vacina no país. Os dados devem ser analisados em até 10 dias. A dose da Coronavac negociada com o estado de São Paulo sai a $10, quase R$55. E mudando de assunto, para encerrar, todo começo de ano vem junto com aquela preocupação de quanto será gasto com o material escolar, já que um novo ano letivo se inicia. E pensando nisso, o Procon de Mato Grosso do Sul fez uma pesquisa de preços e encontrou diferença de valores de um mesmo produto de até 754%. É isso mesmo, veja na reportagem. O Procon recebeu 120 listas de materiais escolares de instituições particulares. Os fiscais encontraram algumas irregularidades. 2 resmas para crianças do maternal de 1 a 3 anos, não há necessidade de 1000 folhas, né? Material de escritório. O órgão de defesa do consumidor explica que a agenda escolar pode compor a lista. O que não pode ser exigido é que ela seja personalizada, de uma determinada marca ou da própria instituição de ensino. É a liberdade do pai, é faculdade do pai. Ele quer comprar ali na escola? Pode comprar. Se ele não quiser, ele pode comprar em outro local. Com base nas relações de materiais escolares, o Procon realizou o levantamento de preço entre os dias 14 e 18 de dezembro. A maior variação foi encontrada no Durex 12 por 30. De 754% de diferença, né? O Procon comparou o preço de 233 itens em 11 estabelecimentos comerciais aqui na capital. O Procon garante que, se os pais compararem os preços, poderão fazer uma bela economia.
calculamos, em média, que isso dá uma economia de 20% a 30%. Tem produtos que dá até um pouco mais, né? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Outras informações você acompanha durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você.